Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre referência relativa, absoluta e mista no Excel. Se ficou interessado, não saia daí, o conteúdo já vai começar logo após a vinheta. Essas três referências são bastante importantes aqui dentro do Excel, e elas basicamente andam de mãos dadas com as fórmulas e as funções que vocês criam. O objetivo desta aula aqui é explicar detalhadamente a diferença entre cada uma delas e também como a gente faz para criá-las na prática através de uma planilha de exemplo. Então, para dar início, eu vou trocar aqui embaixo para a minha segunda planilha chamada explicação. Agora, se olharmos aqui para cima, eu montei esse pequeno esboço com uma amostra de cada um dos três tipos de referência que temos aqui dentro do Excel, ou seja, a referência relativa, logo abaixo a referência absoluta e por último a referência mista. E o grande detalhe que diferencia cada uma delas é o sinalzinho do cifrão, que a gente tem aqui no segundo e no terceiro modelo de referência. Então, se analisarmos cada uma individualmente, a referência relativa, que é a primeira aqui da nossa tabelinha, ela nunca vai possuir nem o sinalzinho do cifrão aqui dentro da sua fórmula. Que neste caso aqui a nossa fórmula é uma somatória entre a célula B2 e a célula F2. Dessa maneira, com essa fórmula aqui estruturada, se a gente puxar pelo cantinho para baixo, teremos um B3 mais F3, na sequência um B4 mais F4, em seguida um B5 mais F5 e assim por diante. Da mesma maneira também, se a gente alterar aqui o procedimento, e em vez de puxar ali pelo cantinho para baixo, alterar e puxar para a direita, nós vamos ter a alteração das letras aqui em cima. Ou seja, esse B aqui vai virar um C e o F aqui atrás ele vai virar um G. Depois lá embaixo, na planilha de exemplo, vocês vão entender bem certinho, mas aqui apenas para fins de explicação, na referência relativa você nunca vai ter o sinal do cifrão no meio das fórmulas. No segundo tipo aqui embaixo, ou seja, a referência absoluta, você sempre vai ter um sinal do cifrão antes da letra e também outro antes do número. E por exemplo, nesse caso aqui, desta fórmula, eu posso puxar o quadradinho tanto para baixo como também para a direita, que a estrutura aqui da minha fórmula, ela sempre vai manter intacta, ou seja, sempre vai ser a célula B2 somado com a célula F2. E por último aqui embaixo agora temos a referência mista, que basicamente é o sinalzinho do cifrão no meio da sua célula ou no início. Nesse caso aqui da célula B2 aqui na frente, o sinal do cifrão na frente da letra B vai trancar apenas a coluna B, fazendo com que a linha aqui atrás aumente conforme você puxa. Ou seja, esse número aqui, conforme você vai puxando, vai virar 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Já aqui atrás, o sinalzinho do cifrão que está no meio da célula vai trancar apenas o 2 aqui atrás, que é o número da nossa linha. Sendo assim, se eu puxar apenas para baixo, sempre vai permanecer aqui a célula F2. Porém, puxando aqui para a direita desta vez, esse F aqui vai virar um G, depois um H e assim por diante. Então, só para concluir a explicação, a referência relativa é quando você não tem nenhum sinalzinho do cifrão. Na sequência, a referência absoluta, você vai ter dois sinais do cifrão, onde um deles vai trancar a coluna e o outro vai trancar a linha. E por último, na referência mista aqui embaixo, você vai ter um sinalzinho do cifrão por célula, onde ele pode trancar, por exemplo, apenas a linha, como nesse caso aqui do F2, ou trancar apenas a coluna, como esse B2 aqui na frente. Na sequência agora, para vocês entenderem na prática como funcionam esses três tipos de referência, eu vou trocar aqui embaixo para a minha próxima planilha chamada exemplo. E só antes de iniciar, eu tenho um rápido recadinho. Se você quer continuar aprendendo Excel e aprimorar o seu conhecimento, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para acompanhar os novos vídeos lançados semanalmente. Dando continuidade agora, eu montei aqui em cima essa pequena tabelinha, onde temos aqui na frente em amarelo esses 6 números, e aqui atrás e embaixo algumas células vazias, onde iremos utilizar os tipos de referência aprendidos na explicação anterior. Então, para iniciar, eu vou clicar uma vez aqui dentro da célula E3. Aqui para iniciar, eu vou montar uma simples formulazinha, onde eu irei somar apenas as células B3 e C3. Então, se tratando de uma fórmula, a primeira coisa a se fazer é apertar uma vez no botão do igual. Na sequência, eu vou clicar aqui onde está o 1, que é a célula B3. Em seguida, eu vou apertar uma vez no mais no teclado. E agora, eu vou clicar uma vez aqui na célula C3, onde está o 2. E assim, temos a nossa fórmula montada aqui atrás, do tipo relativa, pois não temos nenhum sinal de cifrão aqui entre as células. Agora, para visualizar o resultado dessa somatória, basta apertar uma vez no Enter, e o Excel vai trazer ali para nós
nós o número 3. Em seguida agora, aqui embaixo, nessas duas células, eu vou querer repetir a somatória, porém com as suas linhas correspondentes. Ou seja, nessa célula aqui eu quero somar o B4 com o C4, e aqui embaixo, nessa outra célula em azul, vou querer a somatória da célula B5 com a célula C5. Para isso, eu posso clicar uma vez aqui em cima, onde eu montei o meu primeiro cálculo, e posicionar o mouse aqui nesse quadradinho. Percebam que quando eu coloco o mouse exatamente sobre ele, o desenho da seta muda, parece a cruzinha que está aparecendo na tela. Na sequência agora, basta eu clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse, segurar o clique e puxar para baixo. E agora, se eu vir aqui onde está o 7 e dar um clique duplo, o Excel automaticamente montou a somatória entre a célula B4 e C4, e logo abaixo, onde está aparecendo 11, ele também alterou e fez a somatória entre a célula B5 e C5. E isso aconteceu justamente porque é a minha referência relativa, onde eu não tenho nem um sinalzinho do cifrão para trancar a minha célula. Na sequência agora, eu vou clicar uma vez aqui sobre a célula F3 e explicar para vocês na prática como funciona a referência absoluta. Mas primeiro de tudo, eu vou repetir a minha fórmula anterior, onde eu somei as minhas células B3 com C3. Então, o primeiro passo aqui novamente é apertar no sinal do igual, em seguida clicar novamente aqui na célula B3, sinalzinho do mais no teclado, e na sequência clicar aqui na célula C3 ao lado. Na sequência agora, para alterar a referência de uma célula, você pode estar utilizando uma tecla de atalho no teclado, que é a tecla F4. Então percebam aqui que se eu apertar uma vez na tecla F4 do teclado, o Excel vai transformar a célula C3 em uma célula absoluta. Se eu apertar novamente no F4, ele vai alterar dessa vez para uma referência mista, bloqueando apenas a linha 3. Novamente, se eu apertar de novo no F4, ele vai manter na referência mista, porém desta vez vai trancar a coluna C, e se eu apertar novamente no F4, ele vai remover o cifrão, transformando essa célula em uma referência relativa. Porém, para nosso exemplo, a gente quer uma referência absoluta. Sendo assim, eu vou apertar novamente no F4. E agora sim, com os dois sinalzinhos do cifrão, um antes da letra e outro antes do número, nós temos uma referência absoluta nessa célula. Eu também agora vou transformar a célula B3 aqui na frente em uma referência absoluta. Para isto, basta você botar o cursor sobre ela e novamente apertar no F4. Prontinho, agora eu tenho todas as duas células com o tipo de referência absoluta. Na sequência agora eu vou dar um Enter e percebam aqui que o resultado dessa operação deu exatamente igual à anterior, ou seja, na referência relativa. Mas vocês vão perceber que a diferença está justamente quando eu puxar aqui pelo quadradinho no canto. Na referência absoluta, todos os resultados foram o número 3. E isso aconteceu justamente por causa da nossa fórmula que ficou igual em todas as três células. Sendo assim, a gente consegue concluir que utilizando a referência absoluta, você pode puxar a sua fórmula quantas linhas desejar para baixo, que o Excel nunca vai alterar as células com esse tipo de referência. Na sequência agora, vou clicar uma vez aqui na célula G3 e explicar na prática como funciona a referência mista. Então, novamente, conforme os exemplos anteriores, vou montar aqui uma formulazinha, somando aqui na frente a célula B3 com a célula C3 ao lado. E para este exemplo aqui agora, eu vou bloquear apenas a linha 3 aqui atrás da minha célula C3. Sendo assim, eu preciso inserir aqui o sinalzinho do cifrão antes do número 3. E para isso, eu posso ir apertando no F4 lá em cima, até que apareça a opção de referência que eu desejo, ou eu também poderia simplesmente posicionar o meu cursor aqui no meio entre a letra e o número, e usando agora o teclado, digitar o sinal do cifrão. Utilizando essa maneira também dá certo. Na sequência agora eu vou dar um Enter, clicar novamente aqui dentro sobre a célula que eu montei a minha fórmula e puxar novamente ali pelo cantinho. Percebam que o resultado agora já deu um pouquinho diferente. Então, para nós entendermos, vou dar um clique duplo aqui na primeira, onde temos a somatória da célula B3 com a célula C3. Porém, se eu analisar agora a célula de baixo, percebo que aqui em vermelho ainda continuou o C3, porém a célulazinha azul aqui da frente já aumentou para B4. E por último agora, abaixo na célula G5, novamente a célula em azul desceu desta vez para a célula B5 e a vermelha aqui atrás ela se manteve na célula C3. E isso aconteceu justamente por causa do cifrão que a gente botou aqui na frente do 3. Na sequência agora eu vou clicar aqui embaixo uma vez sobre a célula E7 e montar um outro exemplo de fórmula utilizando a referência mista. Então novamente vou começar com igual e desta vez eu vou somar aqui na frente a célula B3 com a célula B4. Então primeira coisa eu vou clicar aqui no B3, novamente apertar no sinal do mais e em seguida apertar abaixo na célula B4. E agora novamente eu vou travar aqui a minha célula em vermelho, porém eu não vou botar o sinalzinho do cifrão aqui entre o B e o 4. Eu vou colocar ele apenas aqui na frente
diferente do B, desta forma aqui. E assim ele vai manter a linha 4 livre, podendo aumentar e travar apenas a coluna B. Lembrando que ele está travando apenas da célula em vermelha. Na célula em azul que a gente tem aqui na frente, ela está totalmente livre. Na sequência eu vou dar um Enter, vou clicar novamente ali dentro e de novo eu vou puxar aqui pelo quadradinho, porém dessa vez eu vou puxar uma vez para o lado direito. E aqui atrás agora, onde apareceu o 5, se eu dar um clique duplo, percebam que a minha célula em azul virou C3 e na parte de trás ainda continuou o B4, pois nesse caso aqui eu não puxei nada para baixo, e sim uma vez só para a direita. Desta forma a linha ela se manteve intacta e a coluna aqui ela não mudou justamente por causa do sinal do cifrão que está travando. E por hoje é isso, galera. Se você gostou, curta esse vídeo e deixe seu feedback aqui embaixo nos comentários. Agradeço a atenção de todos e uma ótima semana. Até a próxima!